Olá, gente, bom dia, né? Hoje, terça-feira, dia 9 de junho de 2020, estamos chegando ao final do primeiro semestre letivo, né? Nós já estamos no segundo dia da penúltima semana. Lembrando que na quinta-feira é feriado de Corpus Christi, né? Não haverá transmissão de aula, não haverá vídeo e também não haverá o nosso encontro pelo Skype. Hoje, a partir das 14 horas, haverá sim o nosso encontro pelo Skype, certo? Para tirada de dúvidas. Mas na quinta-feira não haverá. Venho reforçar com vocês, antes de nós iniciarmos a nossa aula, que por favor vejam com os pais de vocês um horário a partir de segunda-feira, entre as 13 e as 17 horas, de segunda a sexta-feira que vem, do dia 15 ao dia 19, para que eu possa estar ligando para vocês individualmente, fazendo uma chamada de vídeo, para fazer um diagnóstico de aprendizagem de tudo aquilo que nós estudamos durante esse semestre, certo? Vejam com os pais de vocês, eu preciso para realizar esse cronograma, para que a gente possa fazer esse agendamento, não pode bater o horário, certo? Para fazer essa entrevista, esse diagnóstico com vocês, tá bom? Em cumprimento ao nosso cronograma de aulas, hoje teremos aula de matemática e de ciências. Na aula de matemática de hoje, nós vamos utilizar o módulo 2, da página 148 até a página 153. Nessas páginas, nós vamos estudar as unidades de medidas de espaço. O milímetro, representado por mm, o centímetro, representado por cm, e o metro, representado por M maiúsculo. Certo? Para facilitar a nossa compreensão em relação ao tema que estudaremos, antes mesmo de nós adentrarmos ao módulo, eu trouxe para vocês um exemplo. Tá? Nesse exemplo, eu trouxe para vocês, nós temos aqui o desenho de uma régua, tá? O esboço de uma régua. E nessa régua nós temos uma régua de 4,5 centímetros. Tá bom? Por que eu fiz isso? Para que vocês compreendam melhor qual é cada unidade dessa de medida. Tá? Eu trouxe também para vocês aqui, ó, essa fita métrica. Essa fita métrica é um instrumento de medida de espaço. Como vocês estão vendo, é um metro. Certo? Vocês podem encontrar um metro desse jeito, né, como uma fita. Podem encontrar como ele de metal e as pessoas chamam de trena. Pode encontrar um metro de plástico, de acrílico, enfim. Mas o interessante é a gente entender cada espaçozinho desse aí, tá vendo? Esses espaçozinhos bem pequenininhos, bem estreitinhos de um tracinho para o outro, esses daí são os milímetros. Observe que a cada conjunto de 10 milímetros, aqui ó, forma 1 centímetro. Aí tem do 7, aí conta 10 tracinhos. Aí os 8, 10 tracinhos, 9. Ou seja, 10 milímetros equivale a 1 centímetro, como eu coloquei aqui, ó. 1 cm, 1 centímetro, é igual a 10 milímetros. Essa fita métrica, eu estou aí com vocês, ó, ela possui 1,5 metro. O tamanho dela é 1,5 metro. Mas, isso quer dizer que ela tem 150 centímetros. Por quê? Porque 1 metro é igual a 100 centímetros. Para a gente entender melhor, vocês podem pegar a régua de vocês, que ela vai ter esse mesmo intervalo aqui, ó, de um para o outro. Esse mesmo espaçozinho assim, ó. Tá vendo? Vai ter os milímetros aqui, né? E os centímetros. E vão variar, pulando de um número para o outro. Tá certo? Aí aqui eu expliquei para vocês, ó. Esse espacinho aqui de um para o outro, ó, é o milímetro. Olha aqui, milímetro. E esse de um número para outro aqui é o centímetro. Para eu formar um centímetro, eu preciso de 10 milímetros. Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do 0 até 1, eu tenho 10 tracinhos. Isso quer dizer que eu tenho 1 centímetro. Ou seja, um conjunto de 10 milímetros. Agora, quando eu
Para eu saber que essa régua tem 4,5 centímetros, 4,5 centímetros, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4,5. Porque aí só tem 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Se eu só tenho 5 milímetros, eu não tenho 1 centímetro, eu tenho meio centímetro. Certo? Vamos lá. Entrando no módulo de vocês, aí a partir da página 148, como eu já dispus aqui no quadro, diz assim, vamos lá, 148. O metro, o centímetro e o milímetro. Diversos profissionais utilizam unidades de medida de comprimento em seu trabalho. Essas medidas são obtidas com instrumentos adequados para cada situação. Observe alguns exemplos. Aqui nós temos um operário da construção civil usando uma trena. Nós temos um alfaiate usando uma fita métrica, semelhante a essa que eu mostrei para vocês. E nós temos uma torneira usando um paquímetro, que também é um instrumento de medida, tá? De comprimento. Cite outros profissionais que utilizam medidas de instrumentos de medida de comprimento em seu dia a dia. Quem mais utiliza instrumento de medida de comprimento? O pedreiro, o carpinteiro e outros, e vocês vão colocar aí, tá certo? Aqui, ó, no livro, na página 149, tem um resumo desse exemplo que eu já trouxe para vocês no quadro. Uma apresentação da régua. Uma das unidades padronizadas de medida de comprimento é o metro, representado por M, que equivale a 100 centímetros, representado por cm. Como está indicado ao lado. Olha, e um metro é igual a 100 centímetros. Olha aí, ó. Do 0 para 1 é 1 centímetro, do 1 para o 2 é 8 centímetros. Mas só que esses espaçozinhos aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Entre um tracinho e outro é o milímetro. Como eu expliquei para vocês já ali no quadro. Tá certo? Aí a partir daqui vocês vão responder a atividade que vai da 149 até a página 153. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não se preocupe. É só me chamar no privado ou deixar um comentário aqui embaixo no balãozinho da plataforma. Vamos agora para a aula de ciências. Bem, gente, hoje em ciências, nós vamos dar continuidade ao que nós estudamos na semana passada. Na semana passada, nós falamos das cadeias alimentares, ou seja, de que um ser vivo está conectado a outro através dessa cadeia, dessas teias alimentares. Nós começamos pelo capim, né, pela grama, que é autoprodutor, ela mesma produz seu alimento, dela foi para o preá, do preá para a sussuarana, da sussuarana para os micro-organismos decompositores. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o desequilíbrio dessas cadeias, certo? Alimentar. Para que o meio ambiente, para que o ecossistema, ou seja, para que a natureza se mantenha equilibrada, é importante que essas cadeias também estejam equilibradas, porque está um ligado ao outro, como nós vimos. Se faltar o capim, o preá pode morrer. Se faltar o preá, a sussuarana pode morrer. E se faltar a sussuarana, os decompositores não terão como se alimentar. Tá certo? Então vamos lá. Aí na página 229, né? Hoje o nosso conteúdo vai da página 229 até a 232. Estamos encerrando o módulo de ciências. Ele diz assim: desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. A sussuarana é um mamífero carnívoro. Se é carnívoro, é porque se alimenta de carne. Não esqueçamos, tá bom? Encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias tem causado uma redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no país. As atividades de caça e outras atividades predatórias, assim como o atropelamento, têm diminuído a quantidade de vários animais no país. Aqui, o livro, o modo de vocês, eles fazem uma referência, eles falam sobre a sussuarana. Mas assim como a sussuarana, diversas outras espécies estão comprometidas de extinção e estão a ponto de causar
um desequilíbrio na cadeia alimentar por conta da caça predatória, de queimadas, né? Aqui na nossa região, uma espécie que é muito explorada é o tatu, a paca, a capivara. E quando a gente começa a explorar esses animais, a gente começa a desequilibrar essas cadeias. Por quê? Porque, desculpem, eles se alimentam de outros animais e para controlar a biodiversidade, e outros animais se alimentam dele. E quando começar a faltar alimento para um ou para outro, as espécies vão começar, né, a entrar num desequilíbrio alimentar. E isso não é bom para o nosso meio ambiente. Aí tem aqui, ó, duas questões orais. Como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionados à morte da sussuarana no Brasil? Por quê? Porque muitas vezes, quando desmata, destrói a casa dela, que é a floresta. E quando faz a queimada, na maioria das vezes, ela fica cercada pelo fogo e acaba morrendo queimada sem conseguir fugir, né? 2. Observe novamente a cadeia alimentar da página 222, a página anterior, a qual nós já estudamos. O que pode acontecer com essa cadeia caso a sussuarana seja removida do ambiente? Aí você vai levantar a sua própria opinião, certo? Cada um vai levantar a sua própria opinião. Aí tem aí, ó, cada integrante de uma cadeia alimentar desempenha um papel importante nas relações alimentares. Por isso, a alteração da quantidade de integrantes em uma cadeia pode resultar em um desequilíbrio. A gente está falando de todo esse desequilíbrio, que a gente tem que manter as espécies, cada um tem a sua função, certo? Até porque existe uma relação ecológica, um controle natural das espécies, como a gente vai ver a partir da página 230. Tá? Alguns animais vivem em sociedade, como as abelhas, as formigas, em comunidade. Outros animais vivem competindo território, como os antílopes, como aqui tem esse exemplo. Existem animais que estabelecem relação predatória, como a leoa, né? O leão. O leão, ele vai lá e pega uma presa, é um outro animal e vai servir de alimento para ele. Existem animais que são herbívoros, né? Como o panda, que se alimenta do bambu. Nós temos ainda o parasitismo, e são os parasitas que na maioria das vezes moram nos animais, como pulgas, arrapatos, piolhos, moram nos animais. Tá certo? Temos o inquilinismo. Qual é o exemplo de inquilinismo? Aqui mesmo na nossa cidade, em vários locais, nós vemos algumas plantas que cresceram em cima de árvores, ou seja, elas são inquilinas daquela árvore. Olha aqui o exemplo, né? Uma bromélia numa árvore, ela nasceu na árvore, então a gente chama esse processo de inquilinismo, tá certo? E para finalizar, e na página 232, nós temos a atividade, composta de apenas uma questão, que vai da letra A até a letra D, certo? E aqui a gente tem um conjunto, um resumo do que nós estudamos. Sociedade, as formigas. Cadeia alimentar, o gavião, né? Predação, o pássaro pegando o inseto. Parasitismo, a pulga no gato. E inquilinismo, a orquídea na árvore. Boa aprendizagem a todos e até amanhã. Aliás, até daqui a pouco, se Deus quiser. E não esqueçam, a nossa luta contra o Covid-19 continua. Mantenhamos a fé em Deus e tudo isso vai passar. E mantenhamos também as nossas precauções. Um abraço no coração de todos e até logo mais às 14 horas. Estarei no Skype das 14 às 14h30 esperando vocês para quaisquer dúvidas. E não esqueçam também de agendar no meu privado o horário para nós, na próxima semana, realizarmos essas entrevistas diagnósticas de aprendizagem. Forte abraço e até mais tarde.